Olá, eu sou a professora Mônica Abreu da Universidade Federal do Ceará e eu vou discutir com vocês sobre o tema responsabilidade social corporativa. Nesta primeira aula, vamos falar sobre as eras da responsabilidade social corporativa. Vamos iniciar falando sobre a Revolução Industrial. E daí a gente avança para discutir sobre o estado de bem-estar social que acontece na segunda metade do século XX. E aí chegamos ao momento atual de globalização. Esta evolução da teoria da responsabilidade social corporativa, ela acontece dentro de um contexto histórico. E nós vamos discutir esse contexto. Em seguida, a gente chega no Brasil para avaliar como as variáveis ambientais e sociais foram inseridas nas estratégias empresariais. E a aula de hoje vai terminar levantando expectativas sobre a responsabilidade social corporativa. A Revolução Industrial, ela acontece entre 1801 e 1871. Ela acontece na Europa. A Inglaterra é o primeiro país que participa da Revolução Industrial, desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo a máquina a vapor. A indústria têxtil ela é responsável por esse processo. E veja o avanço. A gente sai de um ambiente de artesãos para um ambiente de mercado. Esse mercado que estava começando a ser construído, empresas que estavam começando a serem constituídas, tecnologias que estavam sendo desenvolvidas. E o governo? Qual o papel do governo? Vocês imaginam a revolução na sociedade naquele momento da Revolução Industrial? Vários protestos aconteceram e questionamentos como: qual o papel dos operários? As crianças podem trabalhar nessas indústrias? Qual o impacto ambiental e social dessas novas empresas? Então, é um momento de grandes avanços tecnológicos e também de grandes avanços institucionais. Começa-se a discutir o papel da empresa, discutir a relação da empresa com a sociedade. Qual o papel do governo? Quanto ele poderia controlar estas empresas? Então, a primeira era da Revolução Industrial, ela é caracterizada por avanços institucionais e avanços tecnológicos. Daí a gente segue até o momento da pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, a questão principal era desenvolver a tecnologia, desenvolver as instituições, desenvolver o mercado e as empresas prosperando dentro da sociedade. E aí acontece a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela representa uma grande ruptura. Dois modelos econômicos surgem, o modelo socialista e o modelo capitalista. Qual é a questão principal desses dois modelos? No modelo socialista, o governo ele é responsável por gerar esse estado de bem-estar. Cabe à empresa apenas o papel de produzir bens e serviços. No modelo capitalista, a questão-chave era a empresa era responsável não só por produzir bens e serviços, mas gerar a riqueza. Cabe ao governo apenas o papel de coordenar. Então, esses dois modelos, eles geram diferentes relações da empresa com a sociedade. Nesse avanço, a gente chega até a queda do Muro de Berlim e o fim do modelo socialista e a consolidação do modelo capitalista. Essa consolidação leva à questão-chave. Ok, a empresa ela é responsável por gerar riquezas, mas qual é o limite? Até onde a empresa estaria preocupada com os impactos ambientais e sociais das suas atividades? Até onde a empresa estaria responsável, preocupada em internalizar todos os custos das suas atividades? Essa segunda era da responsabilidade social corporativa, ela é caracterizada pelo início do debate de quanto a empresa deveria ceder para a sociedade. Até onde os benefícios econômicos também
deveriam ser distribuídos para a sociedade. E a gente chega no momento atual, essa terceira era que a gente chama a era da globalização. Como é que ocorre a globalização? É importante falar sobre a conferência de Brentwood. Nessa conferência, a questão-chave, e ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de que o mundo não entraria mais numa guerra em uma dimensão mundial. E aí instituições foram criadas para consolidar a paz mundial. E aí a gente tem a criação do Banco Mundial, a criação do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio e o início de um mercado livre. Esse mercado, essas trocas, elas seriam essenciais para a manutenção da paz global e da prosperidade. Então, nesse momento, o Consenso de Washington ele é extremamente importante, porque ele cria um conjunto de políticas que os países deveriam seguir para receber assistência das principais instituições financeiras. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a questão-chave era: precisamos manter a paz global. Como vamos manter essa paz global? Gerando uma prosperidade econômica. Como a gente consegue essa prosperidade econômica? Aumentando as trocas comerciais. Mas para que essas trocas comerciais acontecessem, era importante então criar um ambiente onde os investimentos internacionais pudessem ser realizados com segurança. Cria-se um ambiente no qual um ambiente propício aos investimentos internacionais, trocas em comércio global e principalmente a remoção das tarifas alfandegárias. E aí surge o nosso questionamento atual. Qual o papel das empresas? Como elas devem interagir com a sociedade? E, principalmente, como é que as empresas, em diferentes ambientes institucionais, elas devem agir? Então, a gente avança de um momento de revolução industrial, onde a empresa surge, essa instituição surge com avanços tecnológicos, gerando impactos ambientais e sociais, um momento de grandes conflitos, grandes questionamentos, debates da posição da empresa. A gente avança para um momento de conflito com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, surge o modelo capitalista. Surge não, ele já existia o modelo capitalista e surge um modelo para contrapor o capitalismo, que é o modelo socialista, e nesse contexto o papel do governo. Então a gente começa nessa discussão da responsabilidade das organizações, qual o limite, como ela deve interagir e como ela deve atender às necessidades de diferentes partes interessadas, ou seja, não apenas os interesses dos acionistas, mas o interesse de diferentes stakeholders envolvidos. E a gente avança para um ambiente muito mais amplo de trocas comerciais, que é o ambiente gerado pela globalização, onde surgem instituições globais, instituições que têm uma preocupação em manter essa paz global e a paz a partir de uma prosperidade comercial. Então, o nosso momento atual são investimentos acontecendo em diferentes países, as empresas interagindo com diferentes stakeholders, com diferentes partes interessadas, novas demandas, e as empresas se perguntam: qual é o meu papel? Como eu devo agir em diferentes ambientes institucionais? Uma empresa investindo na África, como é que ela pode operar num ambiente de pobreza? Será que ela consegue prosperar? Qual é a responsabilidade? Quais são os limites das organizações? Estes temas nós vamos discutir neste curso.